Boa noite, amigos do Introspectismo, uma jornada para dentro de si. É com muita alegria poder receber vocês aqui novamente nesse momento tão especial, onde iremos juntos descobrir os mistérios do destino. E onde estão esses mistérios? No melhor lugar que poderiam estar, dentro de nós. Quando nos permitimos olhar para dentro de nós mesmos, temos a grande oportunidade de nos comunicar com o que há de mais sagrado, que é a essência divina. E para isso, basta se desapegar de velhos padrões que limitam o seu destino e se permitir embarcar com a gente nesta linda jornada evolutiva, para dentro de si mesmo, ao encontro da sabedoria nata. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, o programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Nesta semana, nós estaremos falando sobre algo muito significativo no introspectismo e é um dos alicerces da nossa filosofia. Nós chamamos de pentagrama do destino. O pentagrama do destino trata de 5 elementos, de 5 pilares que são fundamentais e indispensáveis para que nós possamos restaurar e estabelecer a harmonia e a leveza na nossa existência. Dentro do pentagrama do destino, nós vamos trabalhar 5 fatores: a ordem, o foco, o movimento, a estrutura de linguagem e o caminho. Esses 5 fatores, quando trabalhados, quando compreendidos e significados da forma que verdadeiramente são necessários, nós poderíamos a partir daí colocar toda a nossa vida numa sincronicidade de prosperidade, de felicidade, de equilíbrio, e nós podemos por fim entender o sentido da vida e como fazer dela uma coisa produtiva, significante e que seja muito maior do que uma existência fútil e que seja repleta de sofrimento. Nesse primeiro programa dessa série, nós vamos falar sobre a ordem, a sua importância e como a ordem ela está presente desde uma concepção ampla, como a ordem do cosmos, do universo, onde tudo é organizado e coordenado numa sincronia que estrutura a vida, como essa ordem ela é percebida também na nossa cadeia alimentar, na reprodução das espécies, das plantas, como essa ordem também pode ser percebida em questões menores como o nosso organismo, a nossa casa, nossas finanças, os nossos relacionamentos, a família e, enfim, tudo no universo, desde o macro até o microcosmos, necessita de ordem. E para entendermos melhor a aplicabilidade e a importância desse fator do pentagrama do destino, juntamente com o Dr. Celso Sheffer, nós vamos entender melhor como funciona essa lei e como ela pode ser muito útil no nosso dia a dia. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores. Mais uma vez receba a nossa gratidão por estar nos acompanhando através da TV Cultura, canal 38, em Apucarana, no Paraná. Quando nós falamos de destino, parece algo assim tão complexo, tão longe da gente, né? Mas na verdade o destino é algo que nós vivenciamos dia a dia, estando consciente dele ou não. Mas afinal, você pode perguntar, Dr. Sheffer, o que é o destino? O destino envolve todas as áreas da vida, desde a área pessoal, área amorosa, área familiar, profissional, financeira, família, relacionamentos, tudo que envolve a vida humana significa destino. Na soma do todo igual destino. Então, a nossa filosofia, baseada na psicanálise sistêmica, na espiritologia, na teologia clínica e na filosofia, nós embasamos esses 5 pilares que devem ser observados se quisermos ter uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida de saúde, de prosperidade e de sucesso. Então, o primeiro pilar, como o Cleiton falou, é a ordem. Vamos pegar e analisar a ordem agora no cotidiano. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida pessoal. Olhe para o seu corpo. Olhe para a sua família.
para a sua profissão, para as finanças. Isso está em ordem? Cleiton, se não tiver em ordem, não tem como, né? Não tem progresso. E é muito importante a gente fazer essa autoanálise por áreas da vida. Por exemplo, olhe para as finanças. Como estão as suas finanças? Ela está em desordem? Você está gastando mais do que você ganha? Se você gasta mais do que você ganha, claro, você está criando uma desordem. Olha aqui para mim. É muito importante essa análise. A desordem, ela cria um movimento sincrônico de desordem. Por quê? Tudo aquilo que está em desordem, vou dar um outro exemplo aqui. Imagine que o seu relacionamento conjugal está um conflito só, está em desordem. As finanças estão em desordem. Os laços familiares têm conflitos com os pais, com os irmãos, com os vizinhos. Isso está em desordem. Quando a desordem se instala, ela move automaticamente o segundo pilar. Isso estou falando a nível profundo, chamado de alma. Então ele vai mover o segundo pilar do pentagrama, que é o foco. Então a tua existência, uma área da sua vida está em desordem. Logo, o foco vai procurar algo dentro do seu sistema familiar ou em vidas passadas que estejam em desordem e traz para você resolver. Aí fica difícil, né, Cleiton? Exatamente. E a gente percebe a importância da questão da ordem, porque como a gente já falou, ela é perceptível em tantos aspectos, desde o universo, ele precisa de ordem, né? Se um planeta mover poucos milímetros para o lado, o sistema solar gradativamente vai entrar em colapso. Então a ordem já se faz necessário a nível universal. Mas a gente percebe também que um organismo, você vai fazer um exame médico e você recebe lá um resultado de um exame com todas as pesquisas que foram feitas sobre o teu corpo. Se tiver alguma coisa em desordem, está com colesterol alto, você está faltando a tal vitamina, ou seja, o nosso próprio organismo, se ele não está em ordem, a gente não tem saúde, doenças. E o que causa a desordem no corpo, a gente vai perceber que é um outro fator externo que também é um ciclo de desordem que causa um efeito dominó, não é mesmo? Exatamente isso. Parem e analisem. Olhem aqui para mim. O primeiro pilar do pentagrama do destino é a ordem. Se não estiver ordem, vai comprometer o foco. Esse foco não é de mente, é de alma, compromete o foco. Então esse foco, ele recebe um comando da desordem para buscar algo dentro da nossa história que esteja em desordem. Pode ser na ancestralidade, pode ser em vidas passadas. E aí, essa desordem dá um comando no foco e cria um movimento de desordem. E cria uma estrutura de linguagem de desordem e cria um caminho de desordem. Por isso que os nossos ancestrais já diziam que uma calamidade nunca vem sozinho. Um abismo chama o outro, né, Cleiton? É muito antigo isso, né? É muito antigo e nós precisamos entender que no centro da nossa felicidade, da nossa prosperidade, está a ordem. Agora, Cleiton, vamos trazer isso para a vida pessoal, né? O nosso telespectador, talvez ele não esteja se relacionando bem com os pais. Por exemplo, não tem futuro os caminhos dos filhos se não estiverem em paz e harmonia com os pais. Então esse é o primeiro ponto, né, Cleiton? A hierarquia. A hierarquia, porque a ordem já diz respeito à hierarquia. E a hierarquia é uma lei universal que estrutura a ordem pela ordem da chegada. Por isso é chamado lei de hierarquia. E às vezes nós estamos fora de ordem, até mesmo nos números dos irmãos. E isso é grave, né, Cleiton? Sim. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você que está me ouvindo é o primeiro filho de 5. Mas a mãe, antes de você ser concebido, a mãe perdeu 2 crianças. Então a mãe, pela cultura, ela não conta esses 2 filhos. Ela só diz que tem 5 filhos. Então esse primogênito, que na verdade é o terceiro, ele está fora de ordem. E a lei da hierarquia, ela não tolera infrações na ordem hierárquica. Então, esse terceiro filho,
ele fica excluído do sistema familiar, ele não consegue se encontrar na vida, ele não consegue se dar bem, começa a estudar e não termina, tem dúvida em tudo que vai fazer. Por quê? Ele está fora da ordem, ele está tentando ocupar um lugar que não lhe pertence. E aí pode criar problemas em todas as outras áreas do destino, né, Cleito? Exatamente. É importante também complementar, das pessoas que nós recebemos no Instituto com questões relacionadas à desordem dos irmãos e como que isso é resolvido, né, doutor? É muito importante as pessoas abrirem o coração, por exemplo, os pais não devem nenhuma explicação para os filhos a forma com que perderam os irmãos. A mãe, por exemplo, se ela teve 2 abortos, os filhos não precisam saber detalhes dos abortos, se a mãe perdeu, se a mãe tirou. Isso é um assunto muito pessoal da mãe e do pai, ou da mãe. Mas a mãe, os filhos têm o direito de saber pela ordem hierárquica qual o número que eles são. Se eles sabem que eles são o terceiro, no caso do exemplo que eu dei aqui, então essa mãe não precisa explicar. Ah, eu era muito jovem, então eu levei um susto e perdi 2 crianças. Não, a lei da hierarquia é uma lei sagrada. E muitas vezes a desordem é criado pela omissão dos pais em fatos relacionados com a existência dos filhos. E eu volto a dizer, a mãe não deve explicação detalhada para os filhos, mas os filhos têm o direito de saber, pela lei da hierarquia, qual é o número gestacional que é o dele. Se é o terceiro, se é o quarto, se é o quinto, não importa. Tem mães que tomaram chás para descer a menstruação, com 2 meses de menstruação atrasado, 3 meses, e aí então isso causa um aborto. Então a mãe não precisa contar esses detalhes, né, Cleiton? Sim. Isso é muito pessoal, a mãe não deve essa explicação. Agora você, mamãe, você tem a obrigação de dizer para os seus filhos que número eles são de acordo com a ordem da chegada. Por que isso é importante? Nós vemos casos no IPTH de pessoas extremamente depressivas, frustradas em todas as áreas da vida, com uma crise de existência insuportável. E aí nós questionamos a mãe, até mesmo eles, sobre o fato de algum irmão ter sido perdido ou abortado. Não tenho, então não sei. E aí, quando a gente vai para a terapia do inconsciente, isso é muito claro, fica registrado nos registros da alma do filho os irmãos que vieram antes. Então esses irmãos estão no campo dessa pessoa doente, por isso o destino dele é manhaca. O destino não vai, né, Cleiton? Exatamente. E um outro indicativo também que é importante trazer na questão da ordem é como que está o cotidiano da pessoa, inclusive na vida, né? Por exemplo, como que é a ordem na sua casa, como que é a ordem das suas finanças, como que é a ordem das suas dívidas, como que é a ordem dos seus pertences, o seu carro, os seus documentos, porque esse efeito dominó da desordem, ela vem em tantos fatores, desde a questão da hierarquia familiar, dos relacionamentos, e ela vai para outras coisas mais simples ainda, que podem muitas vezes remeter em problemas muito caóticos, como questões financeiras, questões até judiciais, porque a vida da pessoa entra em uma desordem completa, não é mesmo? A melhor forma de fazer uma análise é analisando a própria vida. Por quê? Aquilo que está no nosso interior reflete no exterior. Olhe para a sua casa. A sua casa vive bagunçada, roupa, calçado para tudo quanto é lado, roupa suja num canto, toalha em cima da mesa, toalha de banho em cima da mesa, toalha de banho em cima da cama. Isso é desordem. O pátio virado numa bagunça são formas de você se analisar de uma forma muito clara que a sua vida está em desordem. O interior está denunciando que existe algo na sua existência muito grave que precisa ser corrigido. E às vezes a falta da ordem não está em nós. A falta da ordem está nos pais. Porque muitas vezes os nossos pais não são
o número do filho que ele pensa que eles são. A mãe é a terceira, o pai é a quinta. Às vezes a mãe é a quinta, o pai é o oitavo. E aí as nossas avós, elas guardam esse segredo, trazem para os nossos pais uma desordem, uma desorganização. Os pais não se encontram, os pais não sabem quem eles são, e aí vem os filhos que recebem a ressonância dos pais, não sabem quem são, não sabem o que estão fazendo aqui, e a vida vira uma bagunça, né, Cleiton? Sofrimento. Daria para dizer que o sinônimo de desordem é sofrimento. Onde não tem ordem, tem sofrimento, não é mesmo? Exatamente. O Cleiton definiu bem. Onde não há ordem, há sofrimento, em todos os aspectos. É dívida, é conflito, é crise de existência, e aí por diante. Pense na sua vida e faça uma autoanálise. E nós vamos ter que voltar amanhã, né, Cleiton? Infelizmente, nosso tempo acabou. E no programa de amanhã a gente volta para ver o segundo elemento do pentagrama do destino. Nós vamos falar sobre a importância do foco. Um grande abraço a todos e até amanhã, então. E o nosso encontro hoje chegou ao fim. Espero que, assim como eu, vocês tenham aprendido muito sobre os mistérios do destino. Aguardo vocês no nosso próximo encontro. Quero convidar vocês para conhecer melhor o nosso trabalho. Faça-nos uma visita. A nossa sede fica bem pertinho de você e o endereço está aparecendo aqui na tela. E para você que nos acompanha em outros estados e países, fique tranquilo, pois nós chegamos até você através da nossa plataforma de ensino à distância e nossos métodos terapêuticos à distância. Siga-nos também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.